E aí galera do canal Pensando Alto, Lampião era herói ou era bandido? O Cangaço era um movimento de bandidos arruaceiros ou de pensadores revolucionários lutando contra a tirania de ditadores corruptos? O que é que vocês acham? Porque vamos imaginar que Lampião, que era considerado por alguns o capitão, o governador do sertão, se Lampião tivesse ganhado a guerra, não tivesse sido morto e tivesse dominado o sertão, transformado o Nordeste numa nação independente, ele sendo o governador geral, quem seriam os bandidos de fato? O que nós aprenderíamos? Nós aprenderíamos o seguinte, que os macacos, né, que eram os soldados da altura, seriam o quê? Os bandidos, os corruptos, e que os cangaceiros seriam os heróis. Numa guerra se cometem atrocidades. Então, veja bem, toda atrocidade cometida por Lampião seria tipo assim, uma coisa normal que acontece numa guerra. Então, Lampião, no final das contas, perdeu a cabeça, né, literalmente, porque os macacos arrancaram a cabeça de Lampião, e a gente aprendeu o seguinte, que Lampião era um bandido. Mas há quem diga que Lampião era um revolucionário. Porque, veja bem, no sertão havia o abuso dos coronéis, que abusavam de mão de obra escrava, né? Tipo, dificultando a vida dos sertanejos, aproveitando-se das pessoas mais pobres de todo o jeito possível. E o cangaço surgiu desses abusos. Quer dizer, a galera começou a se defender daquele governo que só fazia mal à população pobre. Obviamente que eles eram criminosos. Por quê? Porque se você se rebelar hoje contra um governo, por mais que você tenha motivos justos, você vai ser um criminoso, um inimigo do Estado. Se você resolver hoje fazer justiça com as suas próprias mãos, por mais que a sua justiça seja justa, você será um bandido. Então, analisando o Lampião, né, Lampião, o cangaço, como sendo um movimento revolucionário, libertador, né, que lutava contra a tirania que acontecia no Nordeste, Lampião era um herói. Analisando pela ótica do governo e dos soldados, ele era um fora da lei. Lampião era um herói ou era um bandido? O cangaço era um movimento revolucionário ou era um bando de marginais cometendo simples atrocidades pelo sertão? Bom, eu vou explicar para vocês por que então que os cangaceiros chamavam os policiais de macaco. Macaco é o seguinte, macaco é um bicho corpulento, meio burro, que faz as coisas sem saber muito bem o porquê. E na hierarquia militar, se o comandante mandar, o soldado obedece sem questionar. Porque existe isso, né? Então, muitas vezes, se o comandante mandar um soldado cometer uma atrocidade, pelo juramento, pela ordem, o soldado faz e acabou. E os cangaceiros observavam aquelas pessoas que faziam as coisas sem saber muito bem o que é que estavam fazendo, cumprindo ordem simplesmente porque havia essa coisa da hierarquia militar, e eles achavam que os soldados eram meio burros, então chamavam eles de macaco. Macaco porque obedece a ordem do bando sem saber muito bem o porquê, entendeu? Corpulentos, muito fortes, mas sem nada na cabeça. Então por isso que os cangaceiros chamavam os soldados de macacos. Então, gente, o cangaço é autêntico ou não? O que é que vocês acham? Fica aí essa pergunta, fica aí o vídeo para o canal Pensando Alto. Valeu?